Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que versa sobre a tutela jurisdicional executiva. Estamos abordando as modalidades de defesa do executado. Estamos, nesse momento, vendo a impugnação ao cumprimento de sentença e vamos dar prosseguimento à análise através das considerações sobre o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos a ela. A impugnação consiste em uma demanda de tutela cognitiva formulada pelo devedor incidentalmente no procedimento executivo em curso, mas não instaura, reitere-se, um novo processo. Por essa razão, a petição de impugnação não se submete aos requisitos mais rígidos de uma petição inicial, diferentemente do que ocorre nos embargos. Vigora diretriz de maior simplicidade no requerimento inicial. No entanto, não fica dispensada a exigência de exposição dos fundamentos à impugnação e seu exato objetivo. A petição deverá estar instruída com a prova documental que o executado entender necessária à demonstração das suas razões, por exemplo, a memória de cálculo, e eventualmente com outras peças necessárias, como a procuração, obviamente quando já não estejam presentes nos autos. A Lei 11.232 de 2005, que foi responsável pela reforma da execução do Código de 73, inovou no sistema processual antigo ao exigir que, quando se alega na impugnação excesso de execução, incumbe ao devedor indicar o valor que reputa devido, sob pena de indeferimento liminar da petição, parágrafos 4º e 5º do artigo 525. Todavia, e em qualquer caso, essa exigência deve ser acompanhada de ressalvas e limites. Há casos em que não é possível para o devedor, de plano, indicar o valor exato do excesso, por depender de instrução probatória. Nessa hipótese, é inadmissível a rejeição liminar da impugnação, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do contraditório, devido processo e ampla defesa. Quando muito, em certos casos, a falta de exata quantificação do excesso poderá dificultar ou impedir a atribuição de efeito suspensivo à impugnação se ela vier a ser requerida. Essas mesmas ressalvas e limites podem ser aplicados aos embargos. A petição de impugnação pode ser formulada por via eletrônica, observados os requisitos da Lei de Processo Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006, especialmente os artigos 2º, 10 e 11, e a regulamentação de tal lei pelos tribunais. A impugnação terá autuação em apartado, quando não lhe for atribuído efeito suspensivo. Note-se que a impugnação mantém sua natureza de incidente interno ao processo já em curso. A autuação em apartado não lhe afeta essa natureza, de modo a transformá-la em um processo autônomo. A questão do processamento nos próprios autos ou em apartado deve-se apenas a razões pragmáticas. Quando a impugnação não recebe efeito suspensivo, isso significa que a execução, a fase de cumprimento de sentença, vai desde logo prosseguir, e então seria muito confuso processar simultaneamente, nos mesmos autos, a impugnação como incidente cognitivo específico e os atos executivos.
Apresentada a impugnação, abrem-se 3 possibilidades para o juiz. A primeira delas é rejeitar in limine a impugnação. A segunda delas é ouvir o exequente sobre a impugnação, decidindo sobre a concessão do efeito suspensivo, conforme o caso. Então, a linha A, primeira possibilidade, rejeição liminar. O juiz deve rejeitar liminarmente a impugnação quando os seus requisitos não estão presentes. Assim, por exemplo, se a impugnação é apresentada por quem não possui autorização para tanto, se o seu conteúdo não se insere em uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 525, que vimos no vídeo passado, ou se é oferecida depois do prazo legal. Por outro lado, é certo que, em alguns casos, a impugnação pode ser manifestamente procedente. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando é evidenciada a penhora de bem impenhorável, ou a não observância do prazo outorgado para o cumprimento voluntário da prestação. Contudo, ainda nessas hipóteses, será necessário dar oportunidade para o exequente se manifestar, conforme exige o princípio que impõe a prévia participação da parte, que pode ser afetada pela decisão jurisdicional, inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal e artigo 10 do CPC, o princípio do contraditório. Processamento da impugnação. Não sendo caso de rejeição liminar, o exequente deverá ser intimado para se pronunciar sobre a impugnação. Por razões de isonomia, o prazo para o exequente se manifestar deve ser de 15 dias, ou seja, o mesmo prazo que o executado possui para apresentar a própria impugnação. A intimação do exequente para responder à impugnação faz-se na pessoa do advogado e, em regra, por publicação no órgão da imprensa oficial. Artigo 269 seguinte. No mais, valem as observações gerais feitas sobre o procedimento dos embargos. A execução, nós já analisamos isto em vídeo anterior, para o qual remeto o aluno. Então, o mesmo procedimento dos embargos da execução sobre a existência de uma decisão de saneamento, cabimento de instrução probatória e eventual possibilidade de julgamento antecipado. Existindo requerimento de provas, deverá o juiz decidir sobre a necessidade da sua produção. Não havendo tal requerimento ou sendo indeferida a produção das provas requeridas, deve o juiz decidir a impugnação de pronto. Ao admitir a produção das provas, o juiz deve designar audiência, colher as evidências necessárias e decidir na mesma ocasião. Decisão da impugnação. O juiz não está limitado ao conteúdo da impugnação para decidir. Poderá tomar em conta tanto os motivos alegados pelo executado, como ainda qualquer outra questão que possa conhecer de ofício, desde que não preclusa. A letra da lei transmite a impressão de que o ato que rejeita a impugnação, por razão de mérito ou processual, seria decisão interlocutória. Isso porque o recurso cabível, conforme a expressa previsão, é o agravo de instrumento. O mesmo vale para os casos em que o acolhimento da impugnação não implica extinção do processo. Também nessa hipótese, a lei prevê caber agravo de instrumento. Já quando o juiz acolhe a impugnação, pondo fim à execução, o ato decisório é apelável, o que sugere que apenas nessa hipótese ter-se-ia uma sentença. Com efeito, o ato judicial que analisa a impugnação pode constituir decisão interlocutória ou sentença, conforme o caso. Será caracterizado como decisão interlocutória sempre que não acarretar a extinção da execução. Configurará decisão interlocutória se julgar improcedente a impugnação, ou se, por exemplo, excluir um dos executados do processo, ou ainda quando reconhecer a existência de causa impeditiva da execução. Desafiará então agravo de instrumento a ser apresentado em sua forma por instrumento, já que já haveria interesse recursal em sua interposição na modalidade retita. Essa é uma parcela, a parte do livro que foi feito ainda na vigência, no período de transição do Código anterior para o Código Novo. O Código Novo, como nós vimos, não trata do agravo retido, por isso que será sempre o agravo de instrumento. Em todos os casos em que a solução da impugnação importar extinção da execução, o ato judicial será caracterizado como sentença, sujeitando-se à apelação. Note-se que, para que o ato se manifeste como sentença, deverá ocorrer a necessária extinção da execução como sua consequência. A eliminação de parte da execução, pela redução do valor executado, pela extinção de um dos pedidos cumulados ou pela remoção de um dos exequentes ou executados de seu bojo, não tem este efeito, de modo que o ato jurisdicional, em tal caso, não tem natureza de sentença. A sentença que julga a impugnação procedente tem o efeito de suspender a execução ou de reafirmar a sua suspensão,
caso já tenha sido outorgado efeito suspensivo à impugnação. Neste caso, interposta a apelação pelo exequente, não há como pensar que o seu recebimento possa suspender o efeito suspensivo atribuído à impugnação, ainda que a hipótese não esteja expressamente prevista no artigo 1012. Isto porque a sentença que julga a impugnação procedente declara que o exequente não tem direito a executar, daí decorrendo a suspensão da execução como mera consequência lógica. Ou seja, a apelação não precisa ser recebida apenas no efeito devolutivo para permitir a suspensão da execução. Aliás, isto seria pouco mais do que absurdo, pois se estaria admitindo a execução após a sentença ter declarado que nada há a executar. Por sua vez, a decisão que julga a impugnação improcedente declara que há direito a executar. Assim, caso não tenha sido outorgado efeito suspensivo à impugnação, a execução prosseguirá normalmente. Na outra hipótese, o efeito suspensivo atribuído à impugnação automaticamente desaparecerá. A força declaratória da decisão de improcedência extingue o anterior efeito suspensivo concedido à impugnação. De qualquer forma, ao contrário do que acontece com a apelação, em regra recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, é o famoso duplo efeito, o agravo de instrumento cabível contra a decisão que julga a impugnação improcedente deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. A caracterização do ato que julga a impugnação como decisão interlocutória ou como sentença possui repercussões no campo de sua estabilidade. Configurando decisão interlocutória, sujeitar-se-á à preclusão, ficando a questão a salvo de outras discussões no processo. Porém, caracterizando-se como sentença, receberá, quando de mérito, a autoridade de coisa julgada, eliminando discussões a propósito do tema decidido, mesmo fora desse processo. Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos, nesse vídeo, onde nós concluímos, portanto, as considerações sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. No próximo vídeo nós veremos uma outra modalidade de defesa do executado, que é a exceção de pré-executividade, mais tecnicamente chamada de objeção à execução, tá certo? Bom, então, meus amigos, essas eram as considerações de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.